Nós temos uma película antiaderente, como um teflon para as experiências positivas e um velcro para as experiências negativas. Ou seja, as emoções positivas escorregam com muita facilidade, elas são mais sutis e permanecem menos tempo na nossa experiência emocional do dia. Enquanto as emoções negativas grudam e normalmente disparam mecanismos internos que nos aprisionam com muito mais facilidade. É comum nós chegarmos em casa depois de um feriado bem relaxante ou daquele evento onde as coisas fluíram super bem e só pela lembrança dos acontecimentos o nosso semblante ele se alegra. E a gente é bombardeado de emoções positivas como felicidade, gratidão, tranquilidade ou entusiasmo. E naturalmente também tem dias onde acontecem problemas inesperados, desentendimentos, onde as emoções negativas sequestram a nossa atenção, sugam a nossa energia, como medo, raiva, angústia, culpa ou frustração, por exemplo. Isso ocorre porque o nosso estado emocional durante o dia influencia o que nós guardamos em nossa mente. Por exemplo, quando nós estamos bem alegres, é mais natural a gente perceber e armazenar os acontecimentos positivos. E quando nós estamos tristes, as demandas negativas vão atrair mais da nossa atenção. E então elas vão ser guardadas com mais facilidade. E isso é um ciclo que vai se alimentando, que produz mais e mais emoções positivas ou negativas. Mas, no geral, em condições normais, nós somos mais influenciados pelos acontecimentos negativos que ocorrem ao longo do dia. E por que essa atração pelo que deu errado ou pelo que eu não gostei? Tem um psicólogo e escritor norte-americano chamado Rick Hanson. Ele faz uma comparação muito interessante para as nossas emoções. Ele diz que nós temos uma película antiaderente, como um teflon para as experiências positivas e um velcro para as experiências negativas. Ou seja, as emoções positivas escorregam com muita facilidade, elas são mais sutis e permanecem menos tempo na nossa experiência emocional do dia. Enquanto as emoções negativas grudam e normalmente disparam mecanismos internos que nos aprisionam com muito mais facilidade. E assim, no final do dia, nós vamos nos lembrar muito mais facilmente das dificuldades que nós passamos ou das críticas que nós recebemos, em vez de focar nos momentos bons. Ou seja, o dia foi até legal, mas aquele arranhão no carro zero, o boleto que eu não podia ter esquecido de pagar, o chá que eu derramei no teclado do computador, tem muito mais chance de atrair a nossa atenção do que, por exemplo, a quantidade de cachorrinhos fofos que a gente viu na rua ou os bons dias e sorrisos que nós recebemos. Bom, e por que essa tendência humana de focar tanto nas emoções negativas? Isso é uma herança genética primitiva do nosso cérebro. O foco dos nossos antepassados era lutar pela sobrevivência, pela continuidade da espécie. Caçar, se proteger, conquistar uma companheira era uma nossa prioridade. E os eventos estressores que atrapalhavam o fluxo da vida ocorriam em um ambiente natural, com longos períodos de intervalo para relaxamento, para que a gente pudesse se recuperar, o que a gente não tem na vida frenética da atualidade. Hoje nós guardamos essa mesma tendência primitiva de autoproteção, mas os estímulos estressores nos bombardeiam com muito mais intensidade, com muito mais velocidade, e não apenas no nível físico, mas especialmente no psicológico. Nós somos emocionalmente cobrados desde a hora que nós acordamos até ir para a cama tentar dormir.
Esse contexto provoca aceleração e ruminação de pensamentos que colonizam a nossa mente, provocam repressão de emoções, reações exageradas e desproporcionais, uma lista imensa de doenças psicossomáticas e talvez o que seja pior, um cenário desfavorável para nós elegermos comportamentos e fazermos escolhas importantes na vida. É fundamental, primeiro, nós compreendermos que todas as emoções, elas são relevantes. Elas são resultado da nossa evolução biológica e podem ter várias funções apropriadas na vida. Todas elas, como medo, raiva, culpa, podem ser genuínas e não são necessariamente boas ou más. O medo pode nos proteger, a raiva pode ser justa, a culpa pode nos fazer mudar e por aí vai. Mas para serem saudáveis na nossa vida e na vida dos outros, elas precisam ser aplicadas na medida certa. E aí é onde normalmente a gente se atrapalha. Nós temos medo demais quando o perigo é só imaginário, ou então a gente tem pouco medo em uma situação real e que pede de fato muita cautela. Ou então, na última gota de provocação, nós extravasamos a raiva represada há muito tempo. Portanto, as emoções são livres e neutras, e a maneira como nós lidamos com elas é que pode ser aplicada de forma positiva ou negativa e trazer consequências construtivas ou destrutivas. O funcionamento do nosso cérebro, ele se modifica o tempo inteiro a partir da nossa percepção e reação às experiências da vida. Se o nosso cérebro não for bem educado por nós, ele vai manter como padrão comportamentos que nós não queremos. Nós podemos revisar o modo como o nosso cérebro atua, o que hoje é bem conhecido como neuroplasticidade. A decisão, portanto, das minhas reações, desejos, hábitos, na verdade não está efetivamente sob o meu controle consciente. Diversas teorias podem explicar as nossas interpretações e atitudes da vida. Para a neurociência, nós somos guiados pelo nosso modo de pensar interno, que me acompanha o dia inteiro, desde a hora que eu acordo e vai orientando as minhas atitudes. É o que é popularmente conhecido como piloto automático, que é basicamente o circuito cerebral padrão da mente, ou o personagem ou os personagens que nós acreditamos ser nós mesmos, que são os desejos, mágoas, gostos, expectativas que cada um de nós temos. O piloto automático em um carro ou avião gera muito conforto para quem está no comando, porque nós ficamos despreocupados da trilha a ser seguida. E nas nossas emoções, o piloto automático também pode ter um lado positivo, porque nos poupa muita energia para a gente não precisar refletindo demais em decisões que já fazem parte da minha identidade e que beneficiam a mim, os outros e a sociedade. Mas esse piloto automático ele pode ser uma tragédia nos nossos pontos fracos emocionais, nas áreas onde geralmente eu não consigo ficar bem comigo mesmo e com os outros. Por isso, o piloto automático ele produz personagens sociais equilibrados, mas outros que fracassam em produzir e manter regularmente as emoções positivas. Esses personagens desequilibrados são frutos de um cérebro mal educado, ou educado demais intuitivamente, de qualquer jeito, e que a partir daí dirige meus comportamentos e decisões, criando a leitura emocional que eu faço do mundo. Quanto mais distante esses personagens, desejos, emoções estiverem da minha essência, menos equilíbrio eu vou ter comigo mesmo e nos relacionamentos. Quanto mais harmonizados nós estivermos com os nossos desejos, ocupações, expectativas, nós vamos conseguir modular essas emoções negativas, reduzindo o grude delas na nossa consciência. E por outro lado, nós vamos estimular e manter por mais tempo a vivência das emoções positivas. No vídeo seguinte, que vai aparecer indicado no final da tela, nós vamos explicar como nós podemos reeducar
o nosso cérebro, permitindo que a gente vivencie o melhor potencial da nossa mente, entendendo como escolher ferramentas consagradas de regulação emocional, como a meditação, que vão nos ajudar a se reorganizar e sofrer menos com as emoções negativas e sentir mais a experiência das emoções positivas. Bom, gente, é isso para o vídeo de hoje. Comenta o que você achou, se faz sentido para você o que nós explanamos aqui. O que você concorda, o que você discorda, ajuda a gente a construir novos temas para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.